Sejam bem-vindos a mais um Pausecast, o podcast que a gente fala sobre finanças, conta a história e entende um pouquinho de mercado financeiro. E hoje aqui em Curitiba, como eu falei, numa temporada especial em Curitiba, eu trouxe uma dupla dinâmica, que eu adoro e que já trabalha comigo há algum tempo. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui para o nosso bate-papo no podcast, Jeon Fugante e Arthur Santos. Os dois são consultores de investimentos da Portfel, hoje a maior consultoria de investimentos para pessoa física do Brasil, 10 bilhões sob gestão e cresce 500 milhões por mês. Então, nada melhor do que eles para falar sobre investimentos. E eu queria, começando, primeiro agradecer a presença dos dois aqui, meus parceiraços aí de longa data. Para quem não sabe, eu também fui Portfel lá no início, quando eu tirei minha certificação do CEA. E aí foi lá que eu conheci primeiro o Jeon, depois o Arthur, né? O Jeon hoje que comanda o escritório da Portfel no Paraná, tá só crescendo, então orgulho de poder fazer parte também da história deles e acompanhar isso tudo. E aí, Arthur, Jeon, obrigado pela presença, é um prazer poder entrevistá-los aqui, agora como meus entrevistados, eu que já fui entrevistada por eles. O mundo dá volta rapidinho. Não é? E aí, eu queria começar aqui o nosso bate-papo, vocês contando aquilo que eu sempre falo para os meus clientes. Por que consultor de investimentos e não assessor de investimentos? Qual a diferença? Acho que essa pergunta que a gente recebe todos os dias, quando a gente vai apresentar nosso trabalho, fala assim, poxa, por que inventaram uma terceira profissão? Já tem um gerente, já tem um assessor, por que vocês prestam o serviço de vocês? Eu acho que a gente tem que começar pela regulação. O papo mais chato, se a gente for ver na regra do jogo, o assessor ele distribui produtos. Então ele trabalha para uma instituição financeira para distribuir renda fixa, renda variável, enfim. Então ele tem uma função burocrática. Enquanto o consultor de investimentos ele não tem nenhuma correlação com instituição, ele presta um serviço para o cliente. Então a gente pega alguns ex-bancários que vêm ser consultores e eu brinco com eles que eles pararam de sentar na mesa do banco e começam a sentar na mesa do cliente. E ele sabe como funciona a cozinha do banco e orienta o cliente, vamos para aquele lado que você consegue um crédito mais barato, vamos para aquele lado que você consegue um investimento melhor. Então a gente presta um serviço realmente de consultoria. Acho que é o ponto principal, assim. Falando um pouquinho ainda sobre isso, Arthur, conflito de interesse. Qual a diferença quando a gente está falando de assessor ou mesmo gerente do banco e o consultor? É isso que o Jeon comentou, o conflito ele está extremamente ligado, porque quando você trabalha para uma instituição financeira, você tem que bater metas e dar resultado para ela. Então, imagina que é uma empresa normal, como se estivesse trabalhando numa Volvo, por exemplo. Você é gerente da Volvo, você tem que fazer teu trabalho, entregar teu resultado, porque senão você é mandado embora. No banco e nos escritórios de assessoria, a ideia é mais ou menos a mesma. Então, você precisa bater algumas metas de vendas de produto, de campanhas que eles fazem, para você poder ganhar o teu salário e remunerar tanto a empresa quanto o escritório e você mesmo. Então aí começa o conflito de interesse, porque você não está trabalhando para o seu cliente, está trabalhando para aquela empresa. E na consultoria a gente elimina esse conflito porque não importa para nós onde o dinheiro da pessoa estiver. Então se estiver num banco, se estiver numa cooperativa, se estiver numa corretora, a gente vai atender o cliente e vai procurar os produtos e as soluções lá dentro do lugar de onde está o dinheiro dela, para poder trabalhar e resolver o problema dela, e não do banco, e não da Então, corretora. existe aí uma transparência na relação entre o consultor, que é o que eu gosto de falar, e o cliente, né? Puxando aí um pouquinho para o cliente médico, né? E tem sempre aquela história, né? Médico não gosta de saber de números. Eu estava até entrevistando hoje o Bruno Nani, o doutor Bruno, porque tem a turma de médico que gosta de operar na bolsa, né? A gente fala que alguns eles ficam ali fazendo o trade, e aqueles que não gostam. Hoje o Bruno... Anestesista. Anestesista. Tá de anestesia, fazendo um tradezinho, esse é o clássico. Entre uma cirurgia e outra, pega o celular. E aí, a gente falando sobre essa clareza e essa transparência quando o consultor de investimento entra, a primeira coisa que a gente fala é sobre o valor mensal que o consultor recebe. E aí, o que eu percebo? Às vezes o cliente fala assim, Adriana, mas antigamente eu tinha lá o meu dinheiro, sei lá, na XP, no BTG, com assessor, eu não pagava nada. E agora eu vou pagar? Então, o que é esse nada que a gente paga? E eu vou trazer esse assunto do nada para a gente chegar no que acontece no bastidor, que são alguns casos que a gente tem. Perfeito.
Assim, o grande problema do mercado financeiro como um todo, eu sempre digo que, pô, o Lobo de Wall Street ele é o exemplo caricato do mercado financeiro. Onde tem muito dinheiro, sempre tem alguma perversidade por trás. E o modelo de comissionamento é o exemplo perfeito. Então, se você vê principalmente naquele livro, no filme, o Lobo de Wall Street ele era um corretor que vendia títulos podres. Uhum. Obviamente, eram as maiores corretagens que ele ganhava mais dinheiro com aquilo. Aquilo explica muito bem. Então, todos os produtos ruins ou com maior risco pagam muito bem. Então, as pessoas são incentivadas a vender isso e eles acabam ganhando comissionamentos que você normalmente não vê. A CVM mudou isso recentemente. Então, agora os clientes vão conseguir ver, enfim. Quando a gente puxa para a consultoria, a gente precifica de uma maneira diferente, né? Como a gente está cobrando por um serviço, a gente acaba cobrando o que é justo para o cliente. E o cliente sempre tem clareza de que o que ele paga para a gente todos os meses, a gente dá essa transparência para ele, coisa que no mercado não tinha. No Brasil falando, né? Porque se a gente olha para os Estados Unidos que está 10 anos avançado, então a gente olha para fora lá e vê que isso já é uma praxe comum. Muitos países como a Inglaterra já baniram o modelo comissionado. Já é proibido, né? Exatamente. E além disso, da questão da comissão, que você não vê, então, quando dá esse essa assessor... falsa sensação de que você não está pagando, né? Exato. E realmente você não vê saindo dinheiro da tua conta efetiva para pagar esse serviço, porque a comissão está embutida nesse produto que foi vendido para você. Só que o grande problema não é só isso, é que, como o Jean falou, o produto é ruim. Então, se o produto é ruim, ele não vai render, ele não vai performar conforme ele deveria ser. Então, você perde duas vezes. Uma você vê, uma você não vê, né? Que é a comissão que é paga e acaba não saindo da tua conta. Mas a outra, você vê que é a tua rentabilidade sendo ruim. Então... a gente sempre usa um exemplo clássico do mercado, que é o COI. O COI é um dos piores investimentos que já inventaram, que paga altíssimas comissões, e a maioria deles performa muito mal. Então você ficou 5, 6, 7 anos com um produto ruim na tua carteira, deixando de ganhar dinheiro na ideia errada de que você está tendo um serviço grátis, mas você já foi pago por isso. E olha como que é, né? Porque, por exemplo, o próprio COI, vamos pensar num COI que pague muito, assim. 10%. Vamos lá, na média paga pelo menos 5%. Vamos imaginar que a pessoa colocou 1 milhão lá. O assessor gerou de receita para ele 50 mil reais. O cliente muitas vezes deixa de ganhar, se ele não corrigir esse valor, sei lá, em 5 anos, talvez 300 mil reais, 400 mil reais. E esse assessor gerou uma comissão de 50 mil que nem chega tudo isso para ele. Ou seja, ele gerou um dano de 500 mil para ganhar, às vezes, no bolso dele 10, 15 mil reais. Olha que absurdo, entende? Então, mesmo assim, o sistema ele é quebrado. O assessor acha que ele está fazendo um baita de um negócio, mas ele está gerando um prejuízo gigantesco, porque ele tem que pagar as contas, entende? E a gente não gosta de personificar o problema. O problema não é o assessor... É isso que eu acho que é importante. É o modelo de negócio. O modelo de negócio que existe hoje no Brasil, principalmente, em sua grande maioria, ele é feito para isso, para você vender um produto e ganhar uma comissão em cima disso. Ponto. O modelo da consultoria, ele chega para justamente falar, olha, se você quiser ser um profissional mais pró-cliente, existe um modelo aqui que você vai oferecer um serviço. E aí a gente tira essa ideia de, eu tô falando mal aqui da pessoa assessor. Não, o problema que a gente sempre traz é em relação ao modelo, que não só aqui no Brasil, mas... ao redor do mundo também já teve esse problema, mas hoje a gente já vê diminuindo bastante. Eu acho que isso é importante falar com o cliente, né? Porque conflito de interesse, a gente que, por exemplo, eu na consultoria, né? Quando o cliente me contrata, ele me paga pelos meus serviços. E ali dentro ele vai me pedir algumas indicações, como por exemplo, Adriana, preciso de alguém para mexer com o meu dinheiro e tal, ou um sistema, uma ferramenta. E eu deixo muito claro que eu não recebo comissão por isso, o que é de praxe do mercado, né? Porque o pessoal fala, se você me indicar cliente, me indicar minha ferramenta, você ganha. Então, essa transparência para mim sempre foi muito importante e por isso hoje eu não recebo nada, porque eu já estou sendo remunerada pelo meu trabalho. Então, eu acredito nisso. Como você falou, não é o assessor em si, porque existem sim pessoas idôneas que trabalham, mas o modelo ele é conflitante. Não é o CPF, né? Não eu tô falando de tal, porque realmente tem, assim como... tem em todas as profissões de médico, tem o médico bom, o médico ruim, o médico que, vou cobrar alguma coisa aqui por fora para poder ganhar um pouco mais. Tem em todas as profissões. Mas o modelo de consultoria, ele limita um pouco mais esse tipo de coisa. Então... assim, hoje eu converso muito com assessores, né?
trazendo para expandir a equipe. E o bom assessor, ele ganha pouco dinheiro. E eu falo isso para eles e falo para as pessoas assim, é a questão de lógica. Se o cara bom ganha pouco dinheiro e o cara ruim, o cara mal intencionado ganha muito dinheiro, o modelo tá errado. E esse assessor, muito provavelmente, ele vai se tornar um consultor. Então, ou ele vai sair do mercado e só vai sobrar profissionais que fazem coisas erradas. Então, é uma questão de ajuste de mercado. Então, eu converso com pessoas que têm umas carteiras de 100, 150 milhões que estão ganhando 10 mil reais por mês, gente. Olha a responsabilidade que ele tem na mão para ganhar 10 mil reais por mês. Então, enquanto você vê na consultoria, o pessoal ganhando muito mais, porque é uma responsabilidade. Você está cuidando de vidas, você está cuidando de horas, enfim. Então, é equilibrar e o brasileiro está pronto. Porque o brasileiro quer pagar pouco para receber muito. Então, nosso trabalho aqui são de duas mãos, de mostrar, poxa, você não está pagando, só que aí esse profissional que às vezes você tem que é muito bom, ele vai sair, porque não vai fechar a conta, a responsabilidade é muito alta, a assimetria negativa para o profissional. Então, são dois lados do brasileiro e do modelo. E quando a gente fala disso, eu acho que é importante trazer, além da rentabilidade dos investimentos, um ponto muito importante que é o que a gente fala que é liquidez, que às vezes algumas pessoas não entendem. Ah, Adriana, mas eu tenho um patrimônio de 10 milhões. Tá, mas onde que esse 10 milhões, esse valor está alocado? Então, se ele está num imóvel ou em algum investimento que está preso, que eu não posso ir lá e buscar a hora que eu quiser, eu tenho, mas não tenho. Sim, certo? Isso. E aí eu queria trazer um caso recente, né, que eu trouxe aqui para os meninos, de uma cliente que fez um investimento na clínica, fez um modelo de pegar um dinheiro emprestado ali, né, numa corretora, bloquearam todo o dinheiro dela, então hoje ela tem um dinheirão, mas ela não tem o dinheiro. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tá. O que aconteceu foi o seguinte, essa cliente queria um dinheiro para reformar a clínica e ela já tinha esse dinheiro na conta para poder reformar. Então ela iria pegar o recurso próprio dela e fazer um investimento no que ela melhor sabe fazer, que é a medicina. E aí ela conversou com esse profissional do mercado, que ela tinha bastante confiança na época, e ao invés dela usar, então ela foi falar que ela ia sacar esse dinheiro, ao invés dela usar esse dinheiro, o profissional deu um conselho de, olha, vamos fazer um investimento com esse teu dinheiro, a gente dá esse dinheiro como garantia e você pega um outro dinheiro. E aí, né, por diversos motivos, ela aceitou, só que ela não sabia as entrelinhas desse contrato que ela estava assinando. Então hoje ela tem uma dívida e ela tem um dinheiro preso. Então se ela precisar do dinheiro amanhã, ela não pode usar, porque o dinheiro está preso. Então esse é um caso que acontece bastante, é muito, 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 muito comum. E os médicos, infelizmente, são as principais vítimas disso, porque ganha-se muito, as pessoas não têm tempo de estudar, não têm tempo de acompanhar e acaba se tornando uma presa, entre aspas, fácil para quem está mal intencionado. Então, esse é um caso que a gente está conversando, tentando resolver, porque não existe liquidez. E aí, além do ponto da liquidez, a gente sempre comenta sobre a gestão de risco. Então, como a gente não trabalha com produto, a gente olha um todo da pessoa para justamente entender esse risco. Qual é o risco que essa pessoa está incorrendo em aceitar A ou B? Nesse caso específico, é o risco de liquidez. Então, não tem. Se der uma dor de barriga amanhã, o que eu faço? Eu vou ter que vender meu carro mais barato, vou ter que vender minha casa pela metade do preço, e aí você começa a queimar o teu patrimônio, porque na hora que tem um problema você precisa resolver. Então esse é um caso bastante comum, bastante complexo, que a pessoa tem muito dinheiro, mas na verdade não tem. Se precisar, não tem como usar. A gente passou por isso, né, João, com um cliente que quase fez isso. É verdade. E aí ele nos procurou, ele era meu cliente, quando ele me procurou, eu falei, não, deixa eu chamar o João, vamos bater um papo, e a gente conseguiu. Eu desenhei um fluxo de investimento para ele, para a clínica nova, com o próprio caixa da empresa, mais uma reserva que ele já tinha para isso, porque a gente criou uma reserva de investimento na clínica, e a gente não precisou disso, e agora no final, que a obra, como sempre, a obra sempre vai além do que a gente imagina, ele tinha esse valor, pegou um pouco e agora a gente vai recompor. Então, a importância de acompanhar e de entender os números da pessoa física, da pessoa jurídica, para, no momento de expansão, da gente usar a ferramenta certa. A gente pode pegar dinheiro emprestado, não é isso, Exato. Mas tem que pegar o dinheiro emprestado da maneira correta, Perfeito. né? É porque o mercado ele é cheio de armadilhas, né? E nesse caso que a gente atuou junto, se a gente impediu que isso acontecesse,
é porque a venda é muito sedutória, né? Fala assim, poxa, coloca aqui 500 mil reais teus e pega 500 mil reais com a gente. E você agora não tem 500 mil, você tem 1 milhão. Só que é uma baita de uma mentira. Você vai colocar na ponta do lápis, o que o banco fez? Pegou, beleza, obrigado pelos seus 500 mil, agora toma aqui, em vez de você receber juros, você vai me pagar juros. Então, para todos que estiverem escutando isso aqui, sempre que te fizerem uma promessa de usar o seu dinheiro para você mesmo, saiba que eles vão hipotecar um negócio que é simples. O core business de um banco é que você pague juros, e não que você te pague juros. Então, sempre esteja ligado quando a promessa é muito sedutória. Porque nesses casos, você abre mão de liquidez para um dinheiro que é seu. E nesse nosso caso que a gente teve que mostrar por A mais B para eles. Falar assim, ó, se você fizer isso, você vai ter tanto. Se você fizer o que a gente está sugerindo, você vai ter mais. Porque você só vira a força motriz. Uma você está pagando juros, outra você está recebendo. E é um conceito muito difícil de explicar às vezes. Ainda mais quando você está começando um trabalho, ganhando confiança. Depois que ganha confiança, a gente sabe que é mais tranquilo, mas... Porque existe também um viés meio comportamental nisso, né? Completamente. De você falar, não, peraí, eu tenho 500 mil, mas eu quero fazer a reforma da minha clínica, então eu tenho que não ter mais 500 mil, eu vou colocar todo esse meu dinheiro, eu não vou ter nada. E aí, quando você vai de encontro com um discurso desse de, não, tá aqui 500 mil fácil pra você, a pessoa fala, opa, peraí, então eu não vou precisar me descapitalizar pra fazer a minha reforma? Teoricamente não, mas em algum momento essa conta vai chegar. E aí você talvez vai pagar muito mais do que você deveria. Pensando nisso tudo, o que eu vejo quando a gente fala disso é a parte do planejamento financeiro e da organização. Porque toda vez que a gente pega uma dívida, que a gente pega dinheiro emprestado, na verdade a gente está comprometendo um caixa lá na frente que eu não tenho. Porque se eu pego um dinheiro emprestado, eu estou falando, olha, daqui mês que vem ou daqui 6 meses, eu me comprometo a te pagar 10 mil, 20 mil por mês. Mas para eu pagar 10 mil, 20 mil por mês, eu vou ter que vender, faturar, sobrar dinheiro para eu pagar esse valor. Né? Então, você se compromete ali durante muito tempo. Se a clínica não tem essa organização e esse planejamento financeiro, eu falo que esse pegar dinheiro pode ser um tiro no pé. Porque a gente só pode pegar se a gente sabe a capacidade de pagamento. E é aí que as pessoas se embolam. Porque organizar, fazer... Dinheiro todo mundo quer. Né? Aquela história, todo mundo quer dinheiro, mas ninguém quer encher a forminha. É assim? Exatamente. É isso, Exatamente. Ninguém quer. Porque dá trabalho fazer essa gestão financeira e essa organização. E aí, pensando em mundo hoje, no que a gente está vendo no Brasil, e agora a gente está gravando o podcast aqui em abril, provavelmente ele vai ao ar em maio, e a gente, na última semana, a gente viu essa loucura, essa confusão de Trump e de taxação. Até que ponto o pequeno empresário, o médico, ele precisa se preocupar com toda essa movimentação quando a gente está falando de investimentos, né? Porque é muita coisa, é muito barulho. Exato. E até que ponto esse barulho todo, o que isso vai chegar para a gente? E eu acredito que de tudo que você falou, o ponto mais importante para o empresário é saber usar o dinheiro de terceiros. E eu acredito que no Brasil hoje, né, com uma taxa de juros de 14% ao ano base, o pequeno empresário ele está fadado a sofrer porque... Cara, poucos negócios pagam 15% ao ano para você conseguir fazer um empréstimo e alavancar o seu negócio. Tá, então eu vou parar um pouquinho. Explica ponta a ponta, assim, dá um exemplo simples. Porque às vezes a gente usa termos assim, alavancar, pegar empréstimo, dar de retorno. Dá um exemplo para quem não entende nada e vai assistir o podcast da gente, falar assim, o que ele está falando, que esse juros está subindo e que meu negócio não vai crescer. Vamos lá. Então... Vamos pensar que hoje, no Brasil, se você deixar o dinheiro emprestado para o governo, que seria, teoricamente, a fonte mais segura de se emprestar, porque ele imprime o dinheiro. Não vou te pagar, mas eu imprimo o dinheiro para te pagar. Você ganharia 14% ao ano, para simplificar. Para não fazer nada. Não fazer nada. E aí, você tem um negócio. E a gente sabe que as margens, pensa na tua clínica. Se você não sabe os números da tua clínica, aqui, ó, tem alguém que vai te ajudar. Tem alguém que vai te ajudar aqui do lado. Mas assim, pensa que no teu negócio, depois que você pagou todo mundo, sobrou 12% líquido na tua mão. Pô, muitas pessoas que estão, talvez, com recurso de abrir clínicas, vão falar, eu quero 12%, tendo uma baita trabalheira, trabalhando 12 horas por dia, ou 14 e eu sentado em casa sem fazer nada. Então você acaba gerando um desincentivo a novos negócios. Agora vamos pensar para essa pessoa que agora está com um negócio de 12%. Eu quero construir uma clínica. Pô, será que faz sentido você colocar dinheiro novo no teu negócio?
ou ficar com 14% até as coisas se rebalancearem. Ou pior, não tenho dinheiro, quero me alavancar. Você vai pagar 20% talvez nesse dinheiro. Mais ainda, viu? Porque exato. hoje... Tá Para caríssimo. ganhar 12. Aí você vai basicamente não fechar a conta. Você está se alavancando de maneira errada. Alavancar é pegar dinheiro emprestado de maneira errada. Só que aí vamos para o outro lado. Vamos imaginar que a pessoa aqui tem uma margem de 20 e ela sabe que ela tem uma margem de 20. Ela tem clareza dos números. Se ela vê um dinheiro a 14, ela pega sem medo. Preciso de um investimento de 1 milhão na minha clínica. Vou pegar 1 milhão porque eu sei que eu tenho essa diferença de 6%. E à medida que os juros for caindo, você consegue renegociar, enfim. E você tem que ter essa clareza de quanto que você gera. Eu acho que você trouxe um ponto importantíssimo e vou falar. Tem chegado para mim clientes e eu tô achando isso muito legal para fazer estudo de viabilidade financeira do negócio. Porque eu acho que é aí que você tocou no ponto. Se eu entendo o que esse meu novo investimento, seja uma clínica nova, seja expansão da clínica, vai gerar de retorno financeiro, eu vou tomar a decisão se vale a pena ou se não vale. Né? Quando eu não sei, eu vou naquela pilha que todo mundo tem que crescer, Exato. porque só serve se for grande, Sim. e eu vou pegando dinheiro, e aí eu não sei exatamente quanto que no final das contas está ficando no bolso, até que vem uma nova pandemia, e aí a quebradeira acontece. O principal de tudo é você ter controle e clareza sobre os seus números. Porque, como o Jean falou, você pegar um dinheiro emprestado, você fazer uma dívida, ela pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. Se você não souber ter os números, provavelmente ela vai ser ruim, porque você vai pegar um dinheiro caro e você não vai conseguir pagar, e aí você compromete boa parte da tua vida. Então é importante de tudo isso, para quem está nos assistindo, é ter clareza sobre os números, para você poder tomar a melhor decisão possível. Seja expandir, ou seja falar, não é o momento, não é a hora, eu vou deixar esse meu dinheiro por enquanto aqui, porque por enquanto não está fazendo sentido. Pensando em tipos de investimento, tá? Para quem está assistindo e não entende nada. Se a gente tivesse que colocar nas gavetinhas, como eu gosto de falar. Então, quando a gente fala renda fixa, variável, mais liquidez, menos liquidez, maior risco, perfil de conservador. Resumindo, que tipo de investimento tem hoje de opção e puxando já um pouquinho para diversificação de carteira? Por que é importante? Eu acho que vamos dar um passinho atrás, e até você comentou sobre os ruídos do curto prazo, do que está acontecendo nessa Isso. semana nas bolsas ao redor do mundo, principalmente na bolsa americana. Muita gente pensa, quando a gente fala de investimento, que obrigatoriamente você precisa estar posicionado em renda variável. O que é renda variável? É bolsa de valores, seja aqui, lá fora, onde quer que seja. E esses ruídos de curto prazo, que são essas notícias, que são essas taxas que aconteceram, por exemplo, semana passada, elas fazem o mercado oscilar muito. O que é o mercado oscilar muito? É subir e descer, e principalmente o que nos afeta é quando o mercado desce, quando o mercado cai. Então, quando a gente fala de investimentos, não necessariamente a pessoa precisa ter renda variável na carteira. Porque se ela não está preparada para ver um mercado cair 10% em um dia ou 2 dias, o perfil de investimento dela não permite que ela tenha renda variável. E aí que a gente entra nessa conversa de perfis de risco, de tipos de ativo dentro da carteira, que vão muito de encontro ao objetivo da pessoa e o quanto ela pode aguentar de volatilidade. Se ela não aguenta, não tem problema nenhum. A gente vai montar uma carteira para ela, vai estruturar o investimento dela de uma forma segura, de uma forma que ela tenha mais renda fixa e não tenha renda variável, por exemplo. O que a gente gosta sempre de fazer lá na Portfel, em geral, é olhar o mercado financeiro como uma grande caixa de ferramentas. Então, a gente pode construir uma casa de diversas maneiras. E aí depende do que a pessoa quer de objetivo. Ela pode usar a ferramenta XYZ. Porque tem vamos dizer assim, a renda variável, como ele já explicou o que é, pensa que é o acelerador. Só que pensa que você está numa estrada, você pode acelerar 150 e bater num poste e dar algum problema. Então, assim, a velocidade não quer dizer que você vai chegar mais rápido. Existe a chance de você chegar mais rápido. E alguns não têm esse apetite à adrenalina da velocidade, talvez. E faz mais sentido quando a pessoa tem uma capacidade de gerar renda, que ela não tome risco. Porque eu sempre falo para cliente, por exemplo, que tem muito capacidade de gerar renda. Você prefere com certeza chegar em 20, 30 milhões ou talvez chegar em 20 milhões um pouco mais rápido? Normalmente a pessoa fala, pô, eu prefiro ter certeza. E a gente diminui o risco e a gente garante que a gente vai chegar lá através dos produtos certos.
E o que a gente sempre comenta também, Adri, muito provavelmente quem está nos ouvindo aqui e os médicos que você atende, eles são empresários. Eles não são... Eu acho que é esse mindset que tem que mudar do médico, e por isso quando eu falo a clínica, eu falo a empresa. A empresa. Porque é uma empresa. É uma empresa, exato. E quando a gente fala de empresários, que é esse caso, o dinheiro de risco dessa pessoa já está no negócio dela. Que é super alocado. Ela não pode ter 2 riscos na vida. Então, se ela tiver a empresa, o dinheiro da vida dela tá na empresa, tá na clínica, tá no que ela faz todo dia, que é arriscado, que como você disse, precisa vender, a pessoa precisa pagar, você precisa ter um controle de fluxo de caixa, de pagamentos e tal, esse dinheiro tá arriscado. Se também nos teus investimentos da pessoa física esse dinheiro estiver muito arriscado e der um problema, o que é um problema? Uma pandemia ou uma crise, e você perde os 2 dinheiros, você tá ferrado, acabou. Então, quando a gente fala de empresários, e principalmente médicos empresários, o ideal é você ter o teu dinheiro de risco no teu negócio e na tua pessoa física você ser um pouco mais conservador. Porque você tem que ter essa descorrelação, que são... cai um, sobe o outro, cai um, sobe o outro, ou quando um tá em crise e o outro tá bem, Isso. para você ter uma reserva ali, uma segurança nas 2 caixinhas. Eu até conversando com o Geon, porque eu fui lá conhecer o escritório, que ficou lindo, Mudou né? bastante desde Parabéns. ontem, né? E aí... Eu falei, Geon, essa crise nos Estados Unidos, eu tenho dinheiro na Bolsa Americana. Ele falou, Adriana, Calma. calma. A diferença- não, mas eu tenho renda fixa lá. Não, e a diferença desse conselho de calma subiu 10% ontem, desde Você a nossa viu? conversa. E assim, Então é olha, isso, a gente, mesmo que a gente que investe, que entende, a questão emocional nas muito, finanças, ela fala muito alto, né? Porque uma coisa é a razão, outra coisa é você ver seu dinheiro caindo ali, você fala, ai, mas aí quando tem a diversificação, aí Perfeito. você fala, ufa, mas a minha renda fixa tá lá, guardadinha. E quando a gente fala disso, é matematicamente provado que essa parte comportamental é 90% do risco, do retorno. Então, pensa assim, para cada R$1 milhão que você gerar de resultado, 900 mil vão vir do seu comportamento e 100 mil vão vir dos produtos. E eu tenho alguns casos de clientes que são mais velhos que eles investiram errado a vida inteira. Só que eles construíram patrimônio. Por quê? Porque eles sempre ficaram onde eles dominam. Renda fixa. Coloca tesouro, coloca não sei o quê. Coisas que LCA, LCI, construíram patrimônio. Porque no fim do dia ele tinha capacidade de aporte e não fazia grandes loucuras. Investiu o melhor dinheiro, da melhor maneira? Não, mas ele construiu o patrimônio porque respeitou o perfil dele. E aí o legal, Adri, disso tudo é que quando você tem uma estratégia junto com uma diversificação, junto com um balanceamento de carteira, você não se assusta com esse tipo de movimento. Porque você sabe onde você quer chegar, você tem alguém que vai poder justamente te tranquilizar nesse momento para você aproveitar o que aconteceu ontem. Então, até sexta-feira a gente teve uma queda de 5, 6% em média ali nas 3 bolsas americanas. E ontem a gente teve Nasdaq subiu 12%, a segunda maior alta da história da bolsa. E S&P subiu 9, 7, alguma coisa. 10%, que foi a 9ª maior alta da história. Então a gente está falando de uma bolsa que tem quantos anos? Trocentos anos? Acho que tem 100 anos, né? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos, você tem aí a segunda e a 9ª maior alta. Então você precisa estar posicionado e o nosso trabalho nessa última semana foi justamente tranquilizar as pessoas, falando, ó, a estratégia está bem feita, está tranquila, segue assim que vai eu dar falo certo. que a gente é meio psicólogo, né? Sim. E numa pesquisa feita nos Estados Unidos, se eu não me engano foi pelo Wells Fargo, aquele banco americano, ele fala que falar sobre dinheiro é mais difícil do que falar sobre religião, política e sexo. Então você imagina quando você entra na vida e na clínica da pessoa para poder falar do dinheiro. Né? A gente sabe algumas coisas, é uma intimidade, não parece Exatamente. financeira que a gente tem que entrar. E nesses momentos de crise, você poder contar, né, com a pessoa que você vai pegar o telefone e falar assim, e agora? Tem um outro lado que já te conhece, sabe tudo que foi planejado e vai trazer você para a realidade e falar, calma, lembra que o nosse plano era esse, que a gente já tinha previsto que isso poderia acontecer e que para isso, e foi uma cliente nossa que teve um problema de saúde, Sim. Na época a gente trocou o seguro dela porque ela já tinha o dinheiro e estava pagando muito caro no seguro, Sim. Adoeceu e aí ela falou, e agora? Eu falei, calma, porque a reserva de emergência para o seu caso de doenças graves está reservado. E aí a gente traz um pouco dessa lucidez, porque como eu falei, a gente é ser humano, a gente assusta, exato. E tem esses medos aí que fazem parte. E aí, Adri, imagina nesse momento
que você tá com medo, você tá fragilizado, você tá desesperado, porque as notícias elas pipocam em todo lugar, e você tem um serviço conflitado. É a hora que você já tá ligando, querendo fazer algo. Então eu quero vender tudo. A pessoa que tá do outro lado da linha, se ela tem um conflito, e se ela vai ganhar dinheiro com a tua movimentação, essa hora ela vai falar, é isso, Adri, vamos vender, é hora da gente sair. Aí você perde na venda, você perde a subida, aí a hora que você liga e fala, pô, eu perdi, então vamos entrar de novo. Então, essa é a hora de você ter alguém que realmente vai te ajudar, e não alguém que vai estar trabalhando para outros interesses, né? E eu gosto até que a gente entra nessa seara de diferenças de modelos. Muitas vezes, agora o mercado está se adaptando, tá? Então, por exemplo, muitas corretoras estão colocando o que eles chamam de FII fixo, que é uma cobrança parecida com a nossa. E eu sempre trago a provocação que nosso trabalho não é porque você nos paga XYZ. É porque nós não temos nenhum vínculo com a instituição. Então, assim, a XP, desculpa aí, BTG, Itaú, Santander, todas essas instituições, elas não podem vir aqui. Portfel, façam isso ou... Isso eu acho sensacional. Vocês têm que fazer esse produto ou não, é o contrário. A gente vai para elas e fala assim, façam isso ou a gente vai para outro lugar. Então, por exemplo, vou dar casos reais, a gente tem algumas casas que dão menos spread, dão um incentivo de spread pra gente. A gente leva todo o recurso para lá e fala assim, ó, fulano tá dando spread pra gente. Aí eles diminuem o spread deles. Por quê? A gente gera competição a favor do cliente. A gente é parceiro de todo mundo, a gente trata todo mundo muito bem. Meus maiores clientes estão no Itaú, por exemplo. Eu gosto muito da instituição, mas eu coloco isso muito claro, que é pró-cliente. Não tá legal aqui, a gente vai para outro. Porque é assim que eu instruo meu cliente a pensar. O dinheiro é seu. O banco, a corretora, não é o dono do dinheiro. Você não tem que pedir permissão para usar. Eles têm que pedir permissão para você estar lá. Eles têm que implorar para você estar lá. Então a gente usa essas barganhas do mercado para o cliente ganhar. Enquanto os outros modelos, eles ficam, infelizmente, presos às metas, aos objetivos de cada instituição. Agora, vamos pensar o seguinte, porque a gente também tem muito caso aqui para contar, viu, gente? A gente já viu de tudo. Então, é legal porque aqui a gente fala e a gente mostra o que a gente fez. Imaginar aquele cliente que trabalhou, investiu, de repente não da melhor maneira e chegou ali nos 70 anos com zero liquidez, mas fez um patrimônio. Tem jeito de reverter? Olha, o dinheiro dele tá preso em imóveis, por exemplo? Ele sabe o cara. Tem. Tem sim, assim, porque, de novo, eu acho que o nosso papel é dar clareza. E a gente pega muitos casos que as pessoas estão com imóveis, porque no Brasil é uma cultura de investir em imóveis muito grande. E é muito complicado, por exemplo, quando a gente começa um trabalho, a gente sempre fala sobre isso, quando a pessoa já tem o viés de imóveis, a gente fala assim, ó, venda teu imóvel, porque senão você vai ficar sem dinheiro, porque fala, poxa, essa pessoa acabou de chegar, tá falando pra eu fazer um negócio que eu nunca fiz, pra aí eu ter essa segurança. Mas é muito legal quando a gente faz esse trabalho em conjunto, porque a gente vai recebendo, por exemplo, nesse caso desse nosso cliente, foi uma indicação. Então já vem uma questão de assim, essa pessoa vai me ajudar. E aí você vê a tranquilidade, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem patrimônio e ela vê, putz, se eu tiver uma dor de barriga aqui, eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para meus filhos. Sendo que você já construiu várias coisas. Então eu acho que dá para reverter, só que nossa maior dificuldade nisso é a pessoa acreditar. Por tudo que a gente falou do mercado. O mercado financeiro, ele é um lugar que se você andar sozinho, vai ter alguém querendo te pegar de calça curta, eu gosto de dizer. Porque, assim, a gente não é contra investimento em imóveis. Pelo contrário. No Brasil, as maiores fortunas, um dos ramos que mais dá dinheiro é o mercado imobiliário. E no mundo, tá? E no mundo. Então, assim, é um mercado absurdamente lucrativo. O caso que a gente sempre pega é a pessoa que construiu todo um patrimônio em imóveis e bota esse imóvel para alugar. Então, essa conta que a gente faz com a pessoa é entender se o que ela está recebendo de aluguel é maior do que essa taxa básica de juros que o Gion comentou há pouco tempo atrás. Então, eu recebo R$5.000 de aluguel por mês. Será que se eu pegar todo esse dinheiro que vale meu imóvel e eu investir em algo que é livre de risco, eu vou ter mais ou menos do que R$5.000? Essa conta que a gente faz. Então, esses são casos muito reais, que chega muita gente com 60, 70 anos, que tem muito patrimônio imobilizado, e a gente faz a conta com ela. Olha, talvez se você vender um ou outro imóvel aqui, você vai ter mais dinheiro do que você teria no aluguel. E você não precisa vender tudo.
um ou outro. É a diversificação que a gente sempre fala. Ter várias fontes de renda, ter várias coisas entrando ali. Porque o difícil é manter o padrão de vida quando você se aposenta. Essa é a grande dificuldade. Esse caso que a gente trabalhou junto, né, Gil? A gente teve reunião, inclusive, com eles na segunda-feira. E eu fiquei muito feliz. Você também saiu da reunião muito alegre. Você me mandou, inclusive, uma mensagem depois. Porque era um médico mais velho e a gente começou esse trabalho em julho do ano passado. De começar a fazer essa virada, ele atendia convênio, cansado do convênio, queria fazer essa mudança, tinha um bom patrimônio, mas estava todo imobilizado. Então, a gente foi mostrando que ele poderia ficar uma parte lá nos imóveis, vender uma outra parte, e hoje, com tranquilidade, ele tem uma super, um valor, né, um montante líquido em conta, Sim. que vai permitir ele e a esposa aproveitarem agora, né, essa terceira fase da vida, com liquidez em conta para qualquer emergência que ele tenha de saúde, com filho, inclusive pensando na parte de inventário, porque inclusive falar sobre morte ficou mais fácil, que a gente não fala, mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Com certeza. E se a gente pode proteger a nossa família disso, porque às vezes aquele que mais produz, o médico, vem a faltar, a família não tem dinheiro para pagar o inventário. Exato. Sim. E a gente não toca nesse assunto. Isso pode acontecer com 40, 50, 60, 70 anos. Sim. Né? E aí foi bonito de ver a tranquilidade dele agora para passar por esse processo de só ir para o particular sem a necessidade de ter que faturar aquilo e botar dentro de casa, porque agora ele sabe que ele tem um dinheiro ali rendendo para ele. E é legal porque, por exemplo, esse caso em específico, a reunião foi bem tarde, né? E eu acabo chegando cedo no escritório e saindo tarde. E quando a gente vê esses casos, é um negócio que você sai assim realizado, porque você vê o processo todo de tranquilidade, porque eu acho que o nosso trabalho ele não gerar dinheiro para os outros, é dar tranquilidade, fazer com que as pessoas realizem os objetivos, que tudo seja resolvido através do dinheiro. E quando a gente vê isso, eu até brinquei na reunião, eu falei assim, ó, a gente fala muito em livro, a gente fala muito sobre treinamento, que o suprassumo do nosso trabalho, da nossa profissão, é quando a gente atende uma família. Então, a gente começou com uma, daí indicou os pais, e para mim isso é muito mais satisfatório que qualquer remuneração. Eu acho que você chega no suprassumo e eu acho que daqui você vê essa transformação em geração, é incrível. Assim. É, porque eu acho que é o que você falou, não é sobre o dinheiro, mas a tranquilidade e a possibilidade que o dinheiro pode gerar. E a gente conseguiu oferecer isso para a pessoa, porque eles confiaram no nosso trabalho, é maior do que qualquer remuneração, porque é sobre confiança. Exatamente. Quando a gente fala de dinheiro, que é um mercado que as pessoas, ninguém confia em ninguém, e a gente poder oferecer isso e saber que a gente tem credibilidade, que a gente trabalha com coerência, eu acho que a gente traz o nosso maior diferencial e a nossa maior recompensa como profissional da área, né? E eu acho que o dinheiro ele te dá um poder de escolha, né? É. Nesse caso, a pessoa pode escolher o que ela quer fazer. Se ela quer continuar trabalhando com convênio ou não, se ela quer trabalhar só de manhã, se quer trabalhar só à tarde, se ela não quer mais trabalhar, o dinheiro te dá essa possibilidade de você poder escolher o que você quer fazer. E para nós, essa é a grande liberdade, o grande objetivo da vida, né? Não é você poder falar sim para tudo, é você poder falar não. Então, o dinheiro te dá essa possibilidade de você falar, não, agora eu não quero mais trabalhar de manhã, não quero mais trabalhar com convênio, porque eu tenho essa segurança no meu investimento. É, e foi bonitinho que ele falou assim, agora eu quero mais tempo para buscar meus netos na escola. Que no fim das contas é o que é vale, o que importa, né? É para isso que a gente exatamente. É para trabalha. isso que a gente vive, para isso que a gente trabalha. A gente fala muito com os nossos clientes, e aí voltando nessa parte da parte emocional, dos viés e tal, que é isso, assim. O dinheiro ele é uma ferramenta, você precisa utilizar essa ferramenta para fazer o que você mais gosta, que é ficar com as suas pessoas que te amam, que é você poder viajar, poder aproveitar a tua vida, porque senão não vale nada. A gente vai embora daqui, não deixou um legado, não deixou memória, e aí de que valeu, né? Não, e eu falo que eu sou a prova viva dessa relação com o dinheiro, assim. Eu não gostava, né, quando eu fui profissional da saúde, e aí eu estava ali sempre na minha função e ter que fluxo de caixa, dinheiro, até a hora que eu entendi da importância, e foi uma virada de chave tão grande na minha vida, de me dar escolhas do que eu quero ser, onde eu quero estar, de mudança de profissão, de quem eu quero ajudar. Hoje, como consultora, eu posso escolher o médico que eu vou ajudar, não é sobre a quantidade, mas a qualidade do meu acompanhamento, poder hoje dar para as minhas filhas a opção de
estudar fora. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é tudo muito caro. Não, isso é planejamento, é objetivo, é meta, né? E a gente, quando tem isso muito claro, não é que é fácil, mas fica mais transparente o que a gente tem que fazer, né? E eu acho que o que falta para as pessoas hoje é essa clareza sair do ponto A para o ponto B, né? A gente está tão envolvido com o que todo mundo faz que a gente esquece de perguntar o que a gente quer pra gente. Isso, é claro, sim. A gente vê do dia a dia que eu brinco, a gente faz o planejamento pros clientes, às vezes eu falo, pô, já fez o que você quer pra esse ano? Qual que é a tua meta aí como consultor, como profissional, como família? Não sei. Cara, se você não sabe, como você vai se movimentar para fazer o que você tem que fazer e fazer o que tem que ser feito, né? Porque às vezes a gente vai no modo automático e isso eu já vi em diversos casos, tá? De pessoas que chegam às vezes lá em 70 anos e tá, agora eu não sei mais o que eu quero fazer. Porque nunca teve um plano. Simplesmente reagiu ao mundo e de repente o mundo falou, tá, você tem que parar um pouquinho e respirar e ver quem você é. E aí entra aquela crise que a gente tá vendo aí das pessoas que pararam de trabalhar. É isso mesmo. A nossa primeira reunião, uma das primeiras perguntas que a gente faz é essa, assim, qual que é o teu objetivo? E é incrível como as pessoas não sabem responder essa pergunta. Você fala, por que você está trabalhando? Onde você quer chegar? O que você quer fazer? E aí a pessoa fala muito do trabalho. Fala, não, eu quero ter a minha maior clínica, eu quero ser o maior cirurgião da minha cidade. Eles falam, não, você. Eles não sabem. O CPF é a Adriana. O que a Adriana quer? Não sei. É engraçado porque entrevistando outro dia um médico também, ele falou, porque a gente é médico, o que a gente quer é o paciente, falou do paciente, que a gente precisa olhar pelo paciente. Eu falei, ótimo. E quem olha para o médico? E para você, quem é que vai olhar? Né? Isso porque mesmo. no final é gente cuidando de gente. E quem é que vai olhar pra gente? Né? Porque todo mundo tem família, todo mundo tem um sonho de crescimento, e eu acho que talvez na medicina esse sacerdócio que foi colocado para o médico de doação, em todos os sentidos, ele esqueceu de olhar para ele. E lá na frente isso tem um peso, né? Tem um preço, exatamente, tem um preço, que muita gente não calcula quando é novo. Então fica muito envolvido com o trabalho. Essa é outra coisa que a gente sempre fala, assim, tem que ter um equilíbrio. Você tem que trabalhar, mas você tem que viver a tua vida. Porque o teu filho, eu sempre conto, né? Você chegar em casa trabalhando, você vai perguntar, oh, papai, filho, o que você quer de Natal? Ele vai falar, não, eu queria que você passasse o Natal comigo, queria que você ficasse mais comigo. Que no fim das contas é o que vale, né? É isso que importa. É isso aí. Tem uma história bíblica, inclusive, que fala, não sei se vocês já escutaram, de um grande general que descobriu que estava com lepra. E aí ele procurou ajuda de todas as formas, e aí ele foi num profeta que falou que ele precisava ir lá no rio e tomar um banho, né? Mas não é possível que é só isso, estava esperando um milagre e tal, mas enfim. Aí o outro falou, Cussa, vai lá, toma um banho, eu estou resumindo a história. Toma um banho e que você vai curar ali da lepra. Enfim, ele foi e foi curado. E aí a pergunta que as pessoas fazem, o que ele fez logo depois que ele foi curado? Ele correu para o exército, ele queria mais dinheiro? Não. O que ele mais quis na hora que ele estava bem era poder ter um tempo para abraçar a família, para ficar com os filhos, porque com a lepra ele não podia chegar perto. Então, no fim das contas, né, o que a gente quer com esse dinheiro, com essa correria toda? É poder ficar perto de quem a gente gosta. Então, ter esse termômetro ali, né, até o ponto que a gente está indo de mais, está indo de menos. Não é se culpar, porque a gente vive num mundo hoje mesmo que está todo mundo em altíssima performance. Segundo né? o Instagram é isso. Meu Deus do céu. Segundo o Instagram, tá todo mundo produzindo o tempo todo e É a muito gente banho ficando pra trás. gelado, é muito 4 horas da manhã que tem que acordar. Acordando cedo, você acorda, abre o Instagram, alguém já correu 12 quilômetros e você tá tomando café ainda. Exatamente. Bom, pessoal, caminhando para o final, assim, pensando nessa nova geração que está vindo aí, vocês são jovens também, né? Estão aí com o desafio de ajudar outras pessoas a crescer financeiramente, partir dos investimentos, tem os desafios pessoais de vocês. O que vocês passam de orientação para quem quer, seja de curto, médio, longo prazo, ter uma qualidade de vida que o dinheiro possa ajudá-los nesse sentido, seja para construir um novo negócio ou para pensando já lá na frente. Qual que é a recomendação assim que vocês falam de ouro aí para o mercado? Se é que tem, né, uma recomendação. Eu acho que eu já até sei o que o Arthur vai falar. Talvez o hobby dele aqui é você ter assim, eu acho que o primordial é você ter um teto de gastos. Você
tem que travar o teu estilo de vida. Falar assim, por exemplo, cheguei num patamar de 10 mil reais por mês. Você ficar nele por um bom tempo, porque senão você vai subir de 10 para 15, para 20, para 30, e aí o céu é o limite. E você ter mudanças graduais de vida. Então, trava por um tempo, guarda esse montante a mais, porque você precisa, de verdade, ter um montante que te dê liberdade. O pessoal gosta de falar, eu só levo da minha vida as viagens, eu levo não sei o quê. Beleza, uma hora a roda vai parar de girar, e aí você vai sair daqui para cá muito rápido e você vai ter uma vida que você não queria. Então, acho que dá para ter os dois, desde que você aceite uma qualidade de vida que seja factível e você mantenha ela por um tempo, tá? Não suba demais o nível de vida. Eu resumiria isso que o João falou em viva abaixo da sua receita. Ponto. Se a tua receita subir, continue vivendo abaixo dela por um tempo. Faça as coisas com tranquilidade. Compre a sua BMW, você médico que está ouvindo. Você quer andar de BMW para chegar no congresso? Compre, não tem problema. Mas faça isso na hora certa. Sim. Não compre a sua BMW logo que você se formou e tá fazendo plantão que nem louco para poder pagar a parcela desse carro, para poder chegar nesse lugar e mostrar que você tá com um carro importado. Então, se você viver abaixo da tua receita e repetir isso por longos períodos de tempo, porque não tem fórmula mágica, é trabalho, calcular, disciplina, olhar quanto você gasta, gastar menos do que você ganha. Repita isso por muitos anos que não tem como dar errado. A matemática vai agir ao seu favor. A 8ª maravilha do mundo, como diria Albert Einstein, é o juro composto. Então, use isso ao seu favor. E não contra você, que é o que acontece na maioria das vezes. É o que a gente brincou aqui o tempo todo. O mercado financeiro quer o tempo todo te passar para trás e que você pague juros para eles. Então, quem consegue quebrar essa lógica e receber juros... Tá rindo à toa. Exatamente. Te empurra para baixo, te empurra para cima. Cada um escolhe onde tá. E é importante ter clareza. Eu acho que as pessoas, elas não... Se algo que eles não dominam, eles ficam... deixa pra lá. Vamos para baixo do tapete. E finanças, eu acho que, como você mesmo disse, que é um tabu, para onde vai seu dinheiro, onde importa. E muitas vezes a pessoa não quer olhar para onde está indo o dinheiro dela. Às vezes ela está gastando com coisas que são muito importantes para ela, ela não quer assumir, entende? Então acho que é importante ter essa clareza também. Bate-bola do final do podcast, tá? Uma música. Nossa Senhora! Engraçado que eu pego todo mundo na hora da música, hein? Eu gosto muito de samba, de pagode, eu gosto da música Conselho, do Fundo de Quintal. Uma comida. Já facilitou a minha vida, hein? Um macarrão a carbonara. Um lugar. Minha casa. Uma pessoa no mundo. Minha noiva. Tá vendo? As noivas e os noivos aí que eu tô gostando de ver. Eu falo, se eu não falo minha esposa agora também, não é uma briga em casa. Um sonho. Ter uma família feliz e com saúde. E o seu sonho, João? Eu brinco muito aqui, eu vou ter que dar uma resposta um pouco mais longa, tá? Que eu consegui ter segurança para mim e para minha família. Não, quanto antes eu conseguir, seria melhor. Maravilha. Gente, muito obrigada. É sempre muito bom conversar com vocês, porque é difícil a gente achar quem gosta de falar do mercado financeiro e um pouquinho de finanças e além, né? Como Sim. diz, a gente é meio espalha-roda, né? Assim, quando a gente chega. Exato. Então, tá aqui com vocês e conhecer a qualidade do trabalho e ver os clientes crescendo. Então, isso me dá me acalma meu coração, porque eu sei que é uma continuidade do trabalho que eu comecei com eles na clínica e depois vocês vão levando isso para lá. Então, muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu tenho certeza que que é a primeira de várias. Com certeza. Obrigado pelo convite, Adri. Sempre que vier para Curitiba, a gente paga um café, vai lá no escritório, sai de casa. Super bem-vindo e obrigado pelo convite. Obrigada. Pessoal, chegamos ao final de mais um Pausecast com essa dupla do coração. E quem tiver dúvidas e quiser saber mais sobre o trabalho deles, eles estão lá na nossa plataforma do Money Pause como nossos parceiros. Muito obrigada e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.